Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem um tema muito interessante. Leucemia. É possível evitar? Para analisar e falar sobre esse importante assunto, porque este mês é um mês de combate à leucemia, nós temos as seguintes convidadas. A doutora Leandra Paiva Queiroz, que é especialista em hematologia pediátrica. A doutora Lanúcia Moraes de Santana, que é especialista em oncologia clínica. Uma muito boa noite, doutoras. Eu quero começar aqui com a doutora Leandra Paiva. Doutora Leandra Paiva, a leucemia é um processo, uma enfermidade ou um diagnóstico que a pessoa adquire por alguma razão? É possível evitar? Ou é uma enfermidade como algumas que não adianta o que você faça, você se tiver que ter, você terá. Como é que é isso? É isso aí. A leucemia, ela é uma doença genética, ou seja, você nasce com alguns genes que te predispõem a ter a doença. E em algum momento, esse gene, ele aparece e manifesta a doença, podendo acontecer no período neonatal, em crianças, adolescentes, adultos jovens e até idosos. Então, a qualquer momento, esse gene pode expressar. Diferentemente dos outros cânceres que têm fatores ambientais envolvidos, a leucemia não tem fatores ambientais, ou como tabagismo, alcoolismo, alimentação. A leucemia não tem essas influências, é uma doença genética, somente. É uma doença genética. Agora, essa doença genética, doutora Lanúcia, ela está programada no DNA da pessoa para se manifestar numa determinada época da vida? É assim que funciona? Boa noite, Rodenval. Então, os tumores, eles de origem genética, né? Geralmente eles se desenvolvem na criança, no adolescente ou adulto jovem, mas no caso da leucemia, a gente também tem uma incidência um pouco aumentada nos idosos, e aí seria mais comum a leucemia crônica, que é uma doença até um pouquinho mais fácil manejo do que a leucemia aguda das crianças e adolescentes. E a leucemia, me parece que ela se manifesta bastante, e principalmente na fase de pré-adolescência. É isso? Mais nas crianças, é isso? Doutora Lanúcia? É isso sim. Mais na criança e adolescente, né? E na fase do adulto, já no idoso. Não é comum, por exemplo, um paciente de 40 anos ter uma leucemia. É mais comum uma criança e adolescente e um idoso acima dos seus 70 anos. E por que, doutora Leandra Paiva, que a leucemia se manifesta mais na criança e no idoso? É porque, como dizem os antigos lá em Minas, né, o sangue vai ficando ralo. Existem tantas expressões que são assim digamos, da linguagem popular. Por que isso acontece? É porque a criança, não, como diz outro, o sangue não está ainda muito equilibrado e o idoso porque desequilibrou? Como é que é isso? Tem a ver com essas crenças populares? Não, então vamos lá. Vamos organizar as ideias. A leucemia das crianças pequenas, ou seja, neonatal ou muito pequenas, tem influências na gestação da mãe. Então, como eu falei, o gene está ali. Ele nasceu com esse gene errado. Aí a mãe que usou drogas, a mãe que fumou, a mãe que teve contato com produtos de benzeno, ali pode manifestar, e alguns vírus também pode desencadear o gene a se manifestar. Então, a criança nasceu com gene, com esses fatores intraúteros, ela pode manifestar a doença mais precocemente.
Então, são as leucemias que acontecem em bebês. As leucemias agudas, elas são mais frequentes em crianças até 10, 15 anos. Já as leucemias crônicas passa a ser mais nos adolescentes e, caracteristicamente, a leucemia linfóide crônica, que é muito comum em adultos. Então, você vê que são tipos diferentes de leucemia que são manifestos em fases diferentes da vida. Mas não é porque o sangue é ralo, não. Então, é porque o gene que faz com que essa leucemia desenvolva fica mais frequente com essas situações na criança, nos adolescentes, na mieloide crônica e nos adultos linfóide crônica e, mais frequentemente, mieloides agudas. Agora, doutora Lúcia, quais são os sintomas que fazem a pessoa desconfiar que alguém possa estar desenvolvendo ou já está em fase de ter uma leucemia? Quais são os sintomas típicos? Observado sangramentos gengivais, né? É observado, às vezes, hematomas, as crianças que começam a ter roxinhos, ou os adultos, né, que tem um roxinho que não foi decorrente de um trauma, aquela criança que na hora de escovar os dentes tem sangramento. Como é uma doença de uma célula do sangue, né, então os sintomas são mais comumente aí relacionados ou ao aumento demais das células de leucócitos, né? E aí isso pode desenvolver alguns desses sintomas, mas principalmente sangramentos e hematomas. É interessante, doutora Leandra, que pai e mãe ficam todos bocós. O pai pode ser médico, pode ser cientista, pode ser inteligentista. Na hora que tem um filho, ele fica bobo. Na frente do filho, ele fica bobo. Eu não sou diferente, não. Mas eu fiquei muito incomodado numa certa época, porque na época de que tinha a umidade do ar baixava, as minhas meninas começavam a sangrar o nariz, aí ficava com o travesseiro sangrando e tal. Meu Deus do céu, o que será isso? Eu já pensava no pior. Aí depois, com o tempo, evidentemente que os bons médicos falaram, você não estudou, Nival? Você até estudou medicina na época, é porque a umidade do ar está muito baixa, e às vezes acontece sangrar. Então, esse sangramento, para algum pai que seja como eu lá, incomodado demais, às vezes tem sangramento nasal, mas não precisa alarmar. É isso? Estou certo, não? É isso mesmo. O sangramento nasal é muito comum em crianças, principalmente elas que a fragilidade capilar, elas colocam muito o dedinho no nariz. E nos adultos com pressão alta, nos idosos. Então, só o sangramento nasal não é um sinal de alerta. Claro que se tiver manchas no corpo todo, sangramento em gengivas, sangramentos em xixi, cocô, né? Então, isso é um conjunto de coisas que falam que as plaquetas estão doentes. Alguma coisa ali tá com problema. A palidez cutânea, né? A criança fica pálida, a mucosa do olhinho, a palma da mão fica pálido. Então, são sinais que precisam chamar a atenção. E é rápido, viu? É rápido. Não é assim, eu sangrei o ano passado, ou esse ano eu sangrei de novo. Não, a leucemia é uma doença aguda. A maioria das vezes ela aguda. Então, é semana que está sangrando, está parecendo roxo, não está normal. Está tendo aumento de volume abdominal, está tendo febre, sem outros sintomas, a febre que vai e volta. Então, ver que é um conjunto de coisas, não é só um fator isolado, como acontece na maioria das vezes. Brincou no sol, ocorreu demais, o tempo muito seco, sangrou o nariz, que você apertou, parou e acabou. Não repetiu. Perfeitamente. Aliás, que se for falar em ficar roxo e ser alguma coisa, minhas meninas eu teria que levar para o hospital correndo, porque eu fico na chácara, elas sobem na árvore, elas batem aqui, elas ficam roxas o tempo todo. Alguém deve pensar que eu dou uma taca nelas toda semana, mas não é não, porque elas são doenças mesmo. Aí, na verdade, é uma questão até de hiperatividade, né? Porque tem energia para isso, né? O bom é isso.
O bom é isso, roxo nas pernas, sinal de santidade. É verdade, doutora Leandra. Olha, eu quero lembrar que o Sebron foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil a receber um equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D, que proporciona mais segurança ao paciente através da menor dose de radiação e um tratamento mais seguro e eficaz, gerando melhor qualidade da imagem. Bom, se é importante para você, o Sebron faz e traz para Goiânia. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. Telefone 3265-0400. O diretor técnico lá, Dr. Luiz Mauro de Paulo e Souza, CRM 7999. E a FetraSul está cuidando diligentemente para que o protocolo transporte seguro possa ser implementado em Goiânia e você possa pegar o ônibus e não ter perigo de se contaminar com o coronavírus 19, esse vírus muito chato que existe por aí. A retomada da mobilidade passa pelo transporte seguro, é o lema da FetraSul. E eu quero lembrar para vocês, aqui está tudo de ponta cabeça. As meninas fizeram o favor de deixar aqui cerrado o acabamento, não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Tudo à pronta entrega, hein? Telefone 3922-5600. E a oficina Autop é aquela oficina que você leva o seu veículo, não tem os preços altos de uma concessionária, mas tem todos os equipamentos que uma concessionária moderna precisa e tem. O telefone é o 3088-3788 e o precinho é lá embaixo. Oficina Autop, o forte é a qualidade e o diferencial é a transparência. Liga lá e fala com o Henderson. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema leucemia. É possível evitar? Bom, doutora Leandra, foi dito aí, não sei se a senhora disse, ou a doutora Lanúcia, mas que uma mãe imprecavida, que bebe, usa droga e não tem os cuidados que a maternidade requer, esta mãe, sim, pode estar predispondo o seu bebê, a sua criança, a uma possibilidade de leucemia mais do que uma mãe que tenha todos os cuidados. Então, eu quero acreditar que uma precaução na gravidez, ela sim, é possível você evitar, vamos supor assim, a predisposição à leucemia. Doutora Lanúcia, se a senhora puder, enquanto a doutora Leandra Paiva pode talvez tentar entrar novamente, não sei, a senhora pode dizer sobre essa precaução e, de um certo modo, prevenção que uma mãe pode ter com a criança? Claro, posso sim, Rosenval. Então, como a Leandra disse, leucemia é uma doença de origem genética. Então, assim, a criança já tem o gene. O negócio da mãe ter todos os cuidados durante a gestação é para evitar que esse gene se manifeste de uma forma precoce na criança logo que ela nasce ou nos primeiros anos de vida. Então, é importante que nós, quando engravidemos, tomemos muito cuidado, né, com a alimentação, com hábitos de vida, de álcool, drogas, cigarro, que isso pode fazer com que o gene se manifeste de uma forma mais precoce. Agora, doutora Leandra, que rapidamente entrou, doutora Leandra é bambam nessa área de tecnologia, olha aí, que está difícil hoje, viu? Doutora Leandra, o tratamento, porque eu me lembro quando eu era mais criança, pré-adolescente, qualquer coisa do gênero, quando alguém lá na minha cidadezinha de Rio Verde falava, nossa, o fulano de tal está com leucemia, a criança está com leucemia, era assim, como se fosse morte declarada, não é? Então, hoje o tratamento é mais eficiente? Como é que está hoje? Por exemplo, qual é a possibilidade de recuperação, de vida para uma criança que tem leucemia? Nossa, graças a Deus, né, esse medo, esse pavor, graças a Deus, está bem melhor.
Hoje, as chances de cura da criança, claro que depende do tipo da leucemia, se ela é alto risco, se ela é risco intermediário, se ela é baixo risco, se ela respondeu bem à quimioterapia, né? Então, falando de leucemias agudas, são 2 anos de tratamento. A linfóide, a mieloide é só 1 ano de tratamento. Então, se ela é baixo risco, e em centros bons, com suportes de hospital, UTI, uma equipe preparada, ela tem 90% de cura, de chance de cura nos 5 anos após o tratamento. Agora, as leucemias alto risco, que tem genes mais difíceis, mais resistentes, esse daí não. Aí a criança tem uma chance de 60%, 80%. Agora, as leucemias crônicas já é diferente. Se você quiser entrar nesse assunto, vamos entrar também. Agora, doutora Lanúcia, o tratamento, em linhas gerais, é como? É com reposição de plasma sanguíneo? O que é o tratamento da leucemia? É com medicamento? Quimioterapia? Como é que é o tratamento? O tratamento da leucemia, ele é com quimioterapia, né? Como a doutora Leandra disse, que varia o tempo de acordo com a classificação dessa leucemia do paciente. A questão do plasma, de plaqueta, que quando eu estou fazendo uma quimioterapia, ela tem uma toxicidade da medula. Então, via de regra, os pacientes às vezes caem a plaqueta e precisam receber transfusão, mas isso é para evitar algum tipo de complicação, um sangramento mais importante. Mas o tratamento da leucemia é com quimioterapia. Agora, doutora Leandra, sob o ponto de vista do líquido da medula espinhal de algum parente, de alguma pessoa próxima, como é que funciona isso? É também um tratamento? Como é que é isso? Só pode dar uma explicada como é que faz para tratar de leucemia tirando o líquido da medula, não é isso? De alguém para transplantar, é isso? É o transplante, é o transplante isso. Nem todas as leucemias vão tratar com transplante. Quem são as indicações? É aquelas pacientes de quimioterapia e ele voltou, ou seja, aquela leucemia ele é resistente. Então precisa fazer uma quimioterapia muito mais forte do que ele recebeu e que essa quimio é tão forte que acaba com a medula dele. Então repõe com o transplante de medula. Então esse é outro tipo de tratamento. Mas nem todos, principalmente... Desculpa interromper a senhora, mas o transplante de medula é preciso ser de um parente consanguíneo ou qualquer pessoa pode doar para qualquer pessoa? É preciso ter o tipo sanguíneo, o parentesco? Como é que é feito isso? Eu acho que a doutora Leandra não nos ouviu. Mas, doutora Lanúcia, como é que é o transplante? Ele é feito, tem que ter parentesco, tem que ter uma consanguinidade? Como é que funciona? Não, então, na verdade, é como se fosse uma transfusão, né? Eu não preciso doar para o meu parente, eu preciso fazer testes de compatibilidade. Obviamente que quando eu tenho irmãos, por exemplo, eles têm mais chance de serem compatíveis. Eu consigo achar mais doador compatível dentro do grupo familiar. Mas existe um banco de doação de medula óssea, que ele tem nacional, tem mundial, e a gente consegue pesquisar através de algumas reações, aquela medula que é compatível com aquele paciente. Então, não necessariamente tem que ser um grupo consanguíneo. Bom, eu quero lembrar vocês, nós vamos para o intervalo comercial, que a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é uma instituição hospitalar de caráter comprovadamente destinado a atendimento de portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problemas de alcoolismo, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, rodovia BR-153, quilômetro 505, telefone 3282-7040. E a Credijur, é uma instituição financeira dos advogados e tem com serviços bancários de seus familiares com maior eficiência e os menores custos possíveis. Você liga na Credijur e toma informações. Qualquer pessoa também pode participar, por se tratar de uma cooperativa. O telefone é o 3216-0102 e faz parte do Complexo Cicobi, hein?
com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, o Complexo Cicobi é o local certo para administrar sua conta corrente da sua empresa. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas ajudando pequenos e médios empresários a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate. E aqui, hoje, é o seguinte, eu estava me lembrando de um grande âncora de televisão americano, que, de repente, ele estava fazendo um noticiário das 8 horas da noite, noticiário nobre, e ligou o telefone e ele atendeu. Falou, minha filha, agora eu não posso atender. E ele não foi mandado embora por isso. E ele depois explicou, falou, não, eu tinha que falar porque minha filha estava sozinha em casa por causa do problema da pandemia, etc. e tal, e eu tinha que atender. Então, hoje, as pessoas acham natural isso, né? Então, eu vou dar um recado aqui, avisa para o meu filho aí que ele pode ir lá onde ele quer ir, que as pessoas vão deixar ele entrar sim. Olha aí, porque senão eu interrompo aqui e não consigo tocar o programa no formato que nós estamos fazendo, e todo mundo está fazendo isso, está se virando, como diz o programa de televisão, se virando nos 30 para fazer a coisa correta. Bom, doutora Lanúcia, nós falamos aqui dos tratamentos da medula, então sugiro que as pessoas tratem os irmãos muito bem, que pode precisar deles, na verdade. Eu não sei se eu precisar da minha mãe, eu vou morrer com leucemia, né? Porque de vez em quando eu não brinco com ela. Todo irmão, é brincadeira. Mas essa parte da quimioterapia e a parte do transplante, às vezes, do líquido da coluna cervical, não é isso? Estou falando certo? É esse o nome mesmo, líquido da coluna cervical, não? É da medula óssea, né? Da medula óssea. Agora, eu pergunto, as pessoas têm esse tratamento adequado na rede pública ou só as crianças que têm pais que podem bancar isso, que acabam tendo essa capacidade que a doutora Leandra Paiva disse, de, em alguns casos, recuperação de 90%, outros 70%. Quer dizer, o Brasil tem condições de atender crianças com leucemia sem que os pais tenham condições econômicas para tal empreitada, não? Sim, aqui no estado de Goiás nós temos o Hospital Araújo Jorge, né, que recebe e trata essas crianças. Talvez a gente não consiga ter no SUS algumas coisas que a gente tem no privado, mas via de regra o tratamento do paciente no SUS ele é possível e a gente realiza sem nenhum problema. E é importante a questão do transplante, hoje tem-se uma cultura de congelar o cordão umbilical, porque a gente pode também utilizar esse cordão umbilical no transplante, né, Leandra? A Leandra pode falar melhor sobre isso. Pois é, doutora Leandra. Então, as mães que tiverem condições de manter num banco de congelamento, né, porque isso tem, inclusive, um valor fixo mensal, não é? Não é de graça. Eu me lembro que uma vez eu tinha esperma congelado, por alguma razão, congelei, e eu tinha que pagar uma taxa a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Não era um absurdo, mas tinha que pagar, né? As mães que podem fazer isso, é tranquilo? Tem ideia de quanto faz para congelar? Não? Onde congela? Pois é, tem alguns bancos privados que congelam, mas isso é uma conversa que tem que ter muito esclarecimento. Por quê? Os bancos de cordão no Brasil, ele é o 4º maior. Então, nós temos muitos cordões congelados. Primeiro. Segundo, são crianças pequenas que vão se beneficiar com um cordão. Então, crianças maiores, 5, 6 anos, já um cordão não dá, tem que ter 2. Então, tudo isso tem que ter os prós e os contras, certo? De quem tomar essa opção de congelar. E não existe só o cordão, existe a medula, que hoje não precisa ir para o centro cirúrgico, pode ir por uma máquina,
tirar essa stem cell, que é o que a gente precisa para transplantar, e pode ser feito bancos nacionais, se não achar nacional, tem internacional. Então, isso é muito bem organizado no país. 25% então de compatibilidade nos irmãos, se não achar, vai para o banco de células, né, que vê a compatibilidade para o transplante. Doutora Lanúcia, eu leio algumas coisas que a mim me chocam. E talvez porque eu seja uma pessoa conservadora, assumida, e algumas coisas ainda me chocam, porque tem gente que nada choca. Eu acho que é tão perigoso quanto a pessoa que se choca com tudo. Mas ainda algumas coisas me chocam, nem tudo. Mas eu li vários artigos, e inclusive uma personalidade, uma estrela de televisão preconizou isso, escreveu, dizendo que era uma prática muito interessante, saudável, comer parte da placenta. Eu falei, meu Deus do céu, gente, será que eu sou tão besta que acho isso um horror? E há sentido em comer parte da placenta como se fosse, como fazem as cadelas? As cadelas eu sei que fazem isso, eu tenho cachorro há muito tempo, elas fazem isso, até com uma certa competência, acho que até o gato também. Mas tem sentido um ser humano comer parte da placenta como uma forma de ser útil para o organismo? Sei lá. Para quem tem sentido isso? Olha, Rosemar, eu fico, assim, estarrecida com ver umas notícias dessas, assim como você. Não tem sentido nenhum eu comer a placenta, assim como não tem sentido nenhum, e a gente vê alguns pacientes tomando a própria urina, pensando que isso vai tratar alguma coisa. Eu acho realmente uma desinformação, principalmente uma pessoa pública, trazer isso à tona, né, de que é saudável comer a placenta. Então, você vê, é uma médica assim, mas a senhora já leu isso, já sabe disso, não é? Não é uma coisa que está saindo da minha cabeça. Já, Não, né? Não, tem isso até, infelizmente, hoje com rede social, as coisas se disseminam muito, né? Então, as pessoas, não é incomum fazer essa pergunta, não. Você tem algum sentido de comer a placenta? Agora, doutora Leandra, inclusive nessa área aqui, porque a leucemia tem a ver com sangue, né? Eu não tem nada a ver com leucemia, mas ficou um modismo muito grande a pessoa que tinha espinha, tinha cravo e tudo mais, tirar sangue e injetar o próprio sangue no glúteo, aqui no braço, ou nas nádegas. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, gente, onde nós vamos parar? Porque se o seu sangue tem problema, você pega o próprio sangue e injeta o mesmo sangue, e alguns médicos começaram a fazer essa loucura, né? Isso aí, acho que infelizmente parou, né? Ou só acho que isso aí chegou a ter alguma comprovação científica de que tirar o próprio sangue e injetar limpa a pele? Ou é mais uma dessas bobagens que se faz? Doutora Lúcia, faz senso essa outra coisa que eu disse aqui, que ficou um modismo durante um certo tempo? Faz algum sentido médico, científico, não? Não, a gente não tem comprovação ainda não que eu saiba, todas as coisas que eu já li não tem benefício, inclusive corre um risco, né? Os nossos pacientes oncológicos, eles têm a imunidade um pouco alterada, então se eu faço, eu estou provocando um hematoma, e não é incomum que essa área onde foi injetado acabe tendo uma infecção por conta da inoculação inadequada desse sangue. Então, eu também não vejo benefício nenhum nessa prática. Infelizmente, nós temos muitas coisas ditas, entre aspas, alternativas, que ganham muito apreço da população e é muito apelativo, mas que não tem benefício realmente clínico comprovado. Não sei se a Leandra tem opinião diferente. Águas do Bem. É uma água mineral alcalina Levite. Olha, é um espetáculo a Levite. Um pouco na telinha direitinho. Olha, auxilia com pH 9,33, é um excelente antioxidante, é uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Entrega na sua residência. Telefone 3255-9626. Eu agora fiquei de mal, não vou fazer mais nada. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já.
Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre leucemia. É possível evitar? Bom, doutora, será que a doutora Leandra conseguiu entrar? Vamos lá na doutora Leandra agora. Doutora Leandra, dá para a senhora falar para ver se a gente consegue ouvi-la, não? Tá tudo bem aí, doutora Leandra? Não está conseguindo falar com a doutora Leandra, mas não tem problema, não. Vamos falar aqui com a doutora Lanúcia, e se a doutora Leandra conseguir sair novamente, talvez... Deu certo aí, doutora Leandra? Consegui. Está aí? Vamos lá. Bom, sobre essa história, a senhora gostaria de complementar alguma coisa sobre esse modismo de falar que tirar o sangue da própria pessoa e injetar faria ficar com pele de bebê? Não, nada comprovado, isso é modismo, não tem estudos nenhum, né, que comprovem isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as sugestões e os modismos, né? Tudo é baseado com muita seriedade em estudos. Então, eu pratico somente o que é seguro. O achismo e modismo não tem nenhuma comprovação que você tirar seu sangue e colocar seu sangue vai resolver sua vida. Porque de vez em quando surgem essas coisas estapafúrdias. Eu me lembro uma época que eu tenho uma chácara e alguém disse que a casca da árvore pata de vaca curava câncer, curava diabetes, curava feiura, curava até o unha encravada. Eu só sei que a única coisa que acontecia é que as pobres das árvores que pata de vaca, lá na minha região, anoitecia, amanhecia com casca toda retirada e acabava a árvore morrendo. E a pessoa também, porque não é assim que funciona. Mas surgem essas coisas de vez em quando. A doutora Lanúcia, para colaborar na leucemia, tem algum tipo de alimento, de alguma coisa enraizada que ajuda a medicina? Porque pode ter também, né? Tem alguns casos que sim, né? Mas no caso da leucemia, tem algum tipo de alimento, de coisa que a pessoa pode ingerir para ajudar, não? Na verdade, no tratamento do câncer, a gente sempre tem um acompanhamento com o nutricionista, porque é a alimentação mais natural possível, né? Então, a gente tentar comer mais frutas, verduras, evitar alimentos processados, e isso vai ajudar em todo o tratamento do paciente, e não seria diferente com a leucemia. Eu também concordo que o pessoal inventa muito chá, muita coisa. Eu costumo falar para o paciente que eu preciso saber quais chás são, porque alguns têm até interação com as medicações orais, principalmente, e a gente não pode deixar. Agora, se for esses chás comuns, chazinho de camomila, erva cidreira, pode tomar que vai te hidratar e vai fazer bem para o tratamento e para você. É verdade, né, doutora Leandra? Às vezes tem coisa que não faz mal, deixa tomar, porque às vezes funciona até como placebo. Porque eu acredito que pessoas que têm muita fé, que têm muita vontade própria, acho que a ciência já provou que essas pessoas acabam se curando com mais pertinência do que quem não acredita em nada e acha que já era, né? Ajuda bem ter fé? A senhora acha que ter fé ajuda? Ajuda, mas não me ajudou aqui, que eu tive fé que a internet dela iria entrar agora e não entrou. As internets estão terríveis, mas, doutora Lanúcia, a fé do paciente ajuda bem, não? Ajuda muito. Eu sempre falo para o paciente que a gente tem que fazer a nossa parte. Sempre na primeira consulta eu pergunto qual é a religião, a doutrina que o paciente vai, porque a gente tem que ter fé no que nós estamos oferecendo para o paciente, ele tem que ter fé de que isso vai fazer bem, que ele vai se curar e que nós estamos oferecendo o melhor. Então, assim, a gente acreditar em uma coisa maior e que tudo na nossa vida acontece por um objetivo, isso é muito importante no decorrer de todo o tratamento. Sem dúvida, existem até estudos mostrando a questão da religiosidade dentro do tratamento. Inclusive, a gente tem até alguns grupos que pregam isso, alguns grupos de médicos que fazem trabalho com isso, para o benefício do paciente. Doutora Lanúcia, eu li recentemente que cidades como Tóquio, a cidade do México
e outras que têm muita poluição atmosférica, o índice de leucemia aumentou. Tem alguma coisa a ver? Tem a ver com o que a doutora Leandra falou, né? Esses fatores ambientais, eles podem fazer com que a gente tenha o gene, a gente tenha a modificação, mas a apresentação é o fenótipo. Então, que esse fenótipo ele apresente mais rápido, que ele mostre essa doença um pouco mais rápido, como é o caso das mães que utilizam drogas durante a gestação, que se a criança tiver o gene, ele tem mais chance de desenvolver a leucemia num período mais precoce. Doutora Leandra, será que a doutora Leandra dá para entrar agora? Será que a internet dela vai permitir? Vamos lá, doutora Leandra. Lá, ela está fazendo ali um sinal que realmente tem que rezar para a internet ser boa no Brasil. Mas existem testes precoces para saber se a pessoa... me falaram que tem um teste agora para saber se a pessoa pode ou não desenvolver o mal de Alzheimer, ou de Parkinson, alguma coisa assim. Na leucemia tem alguma coisa precoce? Não, não tem, porque ela é multigênica. Então, só na mieloide crônica que o gene EB é indefinido, que é o Filadélfia. Mas a maioria das vezes é multigene, vários genes corroborando para a doença. Então, não tem como prever, né? É como se você nascesse e fizesse a genotipagem do seu gene. O que é mutado, o que não é. Mas isso não fala se você vai ter ou não a doença. Pode ser que não. Bom, rapidinho para arrematar nesse sentido aí, doutora Ana Lúcia, o histórico familiar pode predispor, por exemplo, eu tenho gente que fala, sua mãe já teve câncer, alguém na sua família já teve diabetes, problema cardíaco. Como eu tenho uma família de 17 irmãos por parte de pai e 15 por parte de mãe, eu levo desvantagem nisso, porque alguém já teve alguma coisa na família tão grande assim, são quase 30 pessoas, aí tem primo de primeiro grau, tem tudo, né? Quer dizer, alguém na minha família sempre teve alguma coisa. Então, o médico fala, então você tem predisposição. Eu falo, doutor, então tem predisposição para tudo, porque é gente demais, né? Mas a leucemia pode ser analisada como predisposição se alguém teve isso ou aquilo na família, não? Os tumores, de forma geral, a gente sempre pergunta se a família teve, porque não é um caso isolado, né? Então, assim, eu tenho 3, 4, 5 casos na família, então a gente tem que prestar um pouco mais atenção. E como é uma doença que ela é gênica, né? Ela tem mutação, com certeza a história familiar muito rica de câncer pode aumentar a sua chance de desenvolver, sim, a leucemia ou qualquer outro tumor. E hoje a gente consegue... Nos tumores sólidos, por exemplo, fazer aconselhamento genético. Como a Leandra disse, a leucemia ela é multigênica e isso é um pouco mais difícil, né? Perfeitamente. Eu quero agradecer aqui a doutora Lanúcia Santana, muito obrigado, doutora Lanúcia, a doutora Leandra Paiva Queiroz, muito obrigado, telespectadores, por entender que este momento, eu não sei, todo mundo está usando a internet, então a gente tem dificuldades com as redes sociais, mas o que fica deste programa aqui, se as médicas me permitem dizer isso, e se eu estiver errado, me corrigirem, é o seguinte: primeiro, toda enfermidade, e principalmente a leucemia, é preciso que se procure profissionais adequados, preste atenção para fazer um tratamento precoce e um diagnóstico precoce, não é isso? Porque isso ajuda muito, quer dizer, não deixar a criança ou uma pessoa idosa por meses a fio com um problema persistente, principalmente com sangramentos e outras coisas que indicam que a pessoa pode ter essa enfermidade. Então, procurar profissionais competentes para tentar um diagnóstico precoce e, portanto, um tratamento precoce. E que as mães precisam ter responsabilidade na parte quando estiverem grávidas, para não fazerem todo tipo de traquinagem que poderiam fazer se não estivessem grávidas. Quer dizer, a pessoa está aí, quer fazer uma bebedeira, quer usar droga e tal. Não deve, mas se não tiver fazendo isso com outra pessoa inocente, que vai ter os malefícios, até é compreensível, mas estando grávida, eu acho que não deve. Então, portanto, acho que se puder resumir
não é? E este mês é o mês que as pessoas precisam estar atentas e entender, ler artigos e saber de detalhes para aprender a lidar com essa enfermidade que tem cura na maioria dos casos. É isso mesmo, doutora Lúcia? Meus parabéns a esse pessoal maravilhoso, doutora Leandra, do SEBRON, que tem muita paciência conosco aqui, para fazer sempre um programa de utilidade pública. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Até a próxima. Opinião em debate. Oferecimento SEBRON Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102.